Cardoso, sou terapeuta, conselheiro cristão e esse é mais um vídeo do nosso canal Emoções à Luz da Fé, o seu canal onde nós falamos sobre as emoções à luz da fé e da Bíblia como rainha das ciências e não somente suficiente, mas superior a todas e outras ciências do comportamento e das emoções. Nós estamos falando sobre o lado sombrio de Freud, né, o pai da psicanálise. Nós falamos no primeiro vídeo, segundo vídeo, falamos sobre algumas teorias e hoje nós vamos falar, para finalizar aqui de forma direta, né, em algum momento eu possa falar em algum vídeo ou algo do tipo sobre Freud, mas de forma direta foi somente agora. Mas nós vamos falar sobre a teoria do complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo e por que, né, esse complexo ele é totalmente contrário às escrituras, aquilo que Deus ele diz sobre mim e sobre você. E é um ponto bem delicado, um ponto controverso, que é essa ideia do complexo aí de Édipo, né? E nós entendemos que Freud, né, quando você busca a história, né, Freud era sexomaníaco, né? As ideias dele sempre estavam voltado, relacionado ao sexo, né? Será que você já ouviu falar sobre essa ideia do complexo de Édipo? Será que realmente é isso? Será que as escrituras, né, colocam a mão sobre essa ideia, se for verdade, né? Então nós precisamos entender que, primeiramente, Freud, né, Sigmund Freud, como sendo o pai da psicanálise, ele propôs, né, que o complexo de Édipo, basicamente, Freud ele postulou ali que entre os 3 a 6 anos de idade, nós falamos aqui sobre as fases, né, não de forma intensa, mas rapidamente nós falamos sobre as fases do desenvolvimento segundo Freud, né, que é no período de 0 a 7, né, anal, oral e fálica, e ele acredita que entre os períodos de 3 a 6 anos de idade, a criança ela vive uma fase crucial no seu desenvolvimento psicossexual. É isso que ele está ouvindo. Então ele diz que entre 3 anos a 6 anos de idade, ela vive uma fase crucial no desenvolvimento psicossexual da criança. Então ele acredita que nessa fase o menino desenvolveria meio que não, a atração de forma inconsciente pela mãe e um sentimento de rivalidade pelo pai. Quando você vê o vídeo, a capa desse vídeo, né, você vai ver um menino abraçado com a mãe e o pé, né, para cima do pai. Então, numa versão um pouco diferente, na versão, na verdade, uma menina sentiria atração pelo pai e rivalidade para com a mãe. Então, Freud ele chamou isso de complexo de Electra, né? E posteriormente, baseado no complexo no Édipo, né, na história de Édipo, nós vamos ver essa história, ele criou, né, o complexo de Édipo baseado em duas coisas. Primeiro, no seu trauma e segundo, baseado na sua teoria, né? Na teoria, na história grega, né? Da mitologia grega do complexo ali de Édipo, né? Então, segundo Freud, tanto a resolução ou não desse conflito seria fundamental para a formação total da personalidade, da identidade sexual e de futuras relações afetivas, né, da pessoa, do indivíduo. Então ele acreditava que os impulsos sexuais e agressivos que aconteciam de forma inconsciente estariam na raiz desses sentimentos que foram citados aqui. Então você vê como é a bagunça das ideias freudianas. E qual é a origem dessa mitologia, né? Isso começa tudo com Édipo, né? O rei Édipo, né? Então, a origem é de mitologia, né, grega, né? Que tem ali, né, uma imagem, uma esfinge, né, que é um elemento da mitologia grega, né? Então, nós precisamos entender que Freud ele não tirou essa ideia do nada. Ele baseou em uma das tragédias que a mais famosa ali, né, do conhecimento grego, né, da história grega, né, que foi Édipo Rei, né? Então, nós vemos que na história ali de Édipo, basicamente, o nome do pai dele era Laio e o nome da sua mãe era Jocasta. Então, um vidente prevê que Édipo ele mataria o seu pai e se casaria com a mãe. Laio, preocupado para evitar todo esse destino desastroso, abandonou eles. E, no entanto, esse destino
ele se cumpre. Então, independentemente do que eles tentavam fazer, isso é história. Eu estou só dando uma pincelada para você entender melhor. Você pode pesquisar depois a história, né, de Édipo, né, do rei Édipo. Você vai entender melhor. Então, Édipo, sem saber a sua verdadeira origem, ele mata o seu pai. Eu já estou dando um resumo. Pai biológico, no caso Laios, sem saber. E em uma briga, né, ele acaba encontrando o Laio no meio do caminho e aí briga com seu pai, que ele não conhecia, quando nascido, o próprio pai abandonou ele para que ele fosse morto, né, pelas feras ali do deserto. Só que um pastor de ovelhas ali pegou, cuidou dele, enfim. Ele encontrou o pai, brigou no meio do caminho, ele não sabia que era pai, matou o pai, depois se casou com Jocasta, que era a mãe dele. Só que ele não sabia, era a mãe biológica, com quem ele teve vários filhos. E depois que ele descobriu a verdade, que ele tinha matado o pai, e que a mulher que ele estava casado e teve filhos era sua mãe, Jocasta, a mãe mulher dele, se suicidou. E Édipo, que era rei, ele cegou a si mesmo, ele furou seus olhos. Então, a partir dessa visão, Freud começa a criar a sua ideia. Você começou a perceber a conexão aí? Freud utilizou essa narrativa, essa questão mítica para nomear a substância da sua teoria sobre desejos e conflitos inconscientes na infância. Então ele pega a mitologia, a história da mitologia grega e joga que a gente passa pelo mesmo sistema agora, que a gente sente desejo sexual para com a nossa mãe, homem, e odeia o pai e de forma no caso de menina, a mesma coisa. Sente desejo sexual para com o seu sexo oposto e odeia o mesmo sexo, no caso, a sua mãe. Então nós vemos que isso é uma história, uma alegoria que não foi um fato biológico, né? E nem uma lei universal. Mas Freud pegou toda essa ideia e colocou no complexo de Édipo. Então, qual é os sérios problemas que o complexo de Édipo ele tem quando comparado com as escrituras em uma perspectiva cristã? Meu irmão, se você é cristão e você está fazendo sessão de psicanálise, tendo sessão de psicanálise, com técnicas de psicanálise, você é psicanalista e está utilizando essas técnicas em nome de Jesus, você está em campo minado. Você está em caminho encantado. Isso é totalmente fora daquilo que as escrituras dizem. No meu último vídeo, o penúltimo vídeo, teve um irmão que comentou, e aqui eu falo respeitosamente dele, que as minhas informações eram subjetivas, confusas, e que eu precisava estudar psicanálise. E pelo caminho da história, a gente já está vendo quem precisa estudar e entender o que é a psicanálise. Eu não sei, eu falo para você que eu não sei tudo sobre a psicanálise, todas as técnicas, porque eu parei e não quis mais ir a fundo. Tem um livro enorme de mais de 1000 páginas sobre técnicas de psicanálise e eu não quis estudar. Ao saber até onde eu soube ali, para mim já estava claro. Já estava claro as ideias errôneas da psicanálise. Esse irmão ele comentou, eu comentei ali, falei com ele, deixei meu número do celular, que se ele quisesse falar comigo, se ele quisesse conversar e sobre essas questões, ele poderia até hoje, mais de 12 dias. O irmão não entrou em contato comigo, não sei o que aconteceu. Se ele quiser entrar em contato ainda, estou à disposição para a gente conversar. Mas é claro, a psicanálise ela não tem base bíblica e mesmo se não tivesse, as teorias deles são totalmente contrárias às escrituras. Então, agora nós chegamos agora a um ponto central da nossa conversa aqui. Porque nós, como cristãos, nós devemos encarar como essa teoria. A escritura ela nos dá a base para a gente discernir toda e qualquer filosofia humana. Então, primeiro, a Bíblia ela ensina que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. A nossa natureza é caída. Nós temos a inclinação para o mal, como diz Romanos 3:23. Mas nós não somos definidos por impulsos sexuais ou agressivos de formas inconscientes, como diz Freud. Então, isso nos levaria, segundo a ideia de Freud, que a gente tem os desejos agressivos e impulsivos sexuais, nos levariam a desejar os nossos pais. Só que a Bíblia não apoia tal ideia.
A estrutura familiar bíblica é sagrada, é definida por Deus, pai, mãe e filhos. Então existe um mandamento claro em Êxodo 20, verso 12, que é honrar pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra. Isso é um pilar. Pensar que a criança desenvolve naturalmente uma atração sexual por um dos pais e rivalidade por outro, não é somente apenas controverso, meu irmão, mas vai contra a santidade, a pureza que Deus ele espera das relações familiares. Em outras palavras, Deus ele apoia essa ideia segundo o que a psicanálise acredita. Então, Deus não coloca a mão nisso. Deus não tem parte com isso. E a psicanálise, embora hoje o mundo acredite que existe alguns ensaios a oferecer sobre os comportamentos, ela é uma teoria de origem humana, baseada em observação, interpretação e verdades que não são reveladas, que não são divinamente inspiradas. Então, você confiar numa explicação fundamentada na natureza humana nos afasta ainda mais da visão bíblica. Nos afasta e é perigoso o cristão aceitar uma teoria que normaliza e até fundamenta o desenvolvimento humano em algo que as escrituras condenam veementemente, que é o incesto. Está lá, Levítico 18. Isso seria incesto. Então, isso pode levar a uma confusão, uma desestabilização moral. Freud, Jung, nós vamos falar sobre a psicanálise junguiana posteriormente, logoterapia, vamos falar sobre várias coisas. Então, nós vemos que isso não deve ser o padrão para a gente definir a moral. A Bíblia é o padrão. A psicanálise, ao focar excessivamente em impulsos biológicos sexuais inconscientes, ela subestima o papel da escolha, do livre-arbítrio, da dimensão espiritual da vida humana e que são centrais na nossa vida cristã. Porque a teoria de Édipo ela é focada no determinismo. O que é o determinismo? No determinismo não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. E no meu e-book digital, eu vou deixar ele aqui na descrição. Se você tem desejo de aprender como você pode lidar com suas emoções de forma bíblica, eu vou deixar aqui o link para você ir lá conferir. Então, lá fala um pouco sobre determinismo e livre-arbítrio. Então, nós vemos que o determinismo ele está totalmente contrário às escrituras e é a base em que Freud ele utiliza das suas técnicas, das suas ideias. Então, nós vemos que não tem base nas escrituras, não tem fundamento. Então, eu e você, como cristãos, o que nós devemos discernir em todas essas ideias? O que nós devemos, como nós devemos agir diante dessas teorias humanas como essa? A primeira coisa que nós temos que ter é discernimento bíblico. Nós precisamos ter discernimento bíblico. Você tem que entender que toda filosofia, toda teoria deve ser passada pelo crivo das Escrituras, pela palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz que a palavra de Deus é útil para ensinar, corrigir, repreender a justiça, para que todo homem de Deus seja habilitado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se algo contradiz a Bíblia, não é para ser aceito como verdade. Se está fora das Escrituras, não é para ser aceito como verdade, não é para ser aplicado na sua vida. Nós estamos no palco do grande conflito. Então você não pode entregar a sua mente e as suas emoções a homens mortos. Não pode. Não pode entregar a nossa mente para homens mortos. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa situação. Segundo, cuidado com a normalização. Nós não podemos normalizar comportamentos ou impulsos que a Bíblia condena. Embora hoje a psicanálise ela possa descrever certos conflitos internos, ela não deve ser a lente primária, ela não deve ser a lente pela qual nós vemos a formação da moralidade humana. Nós não podemos fazer isso. Terceiro, foco na redenção. A psicanálise ela fala muito de traumas, ela fala muito de questões sexuais. A Bíblia ela fala sobre redenção
e transformação e vitória sobre o pecado. O nosso foco é a transformação que vem de Cristo, que nos liberta das amarras do pecado, nos capacita a viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas, incluindo as nossas relações familiares. Então, o nosso foco deve ser na redenção. Se a gente ficar pensando na psicanálise, nos crivos deste mundo, das ideias voltadas, humanistas para si mesmo, porque a psicanálise é humanista, a psicologia é humanista e várias outras teorias são humanistas. Existem poucas coisas que se você salva no meio de toda essa salada que acontece e nós estamos dentro desse grande conflito. Quarto, busque ajuda. Busque uma ajuda cristã. Se você ou alguém que conhece está lutando por alguma questão emocional ou em relacionamentos, procure aconselhamento. Procure um terapeuta que tenha as escrituras como base para todas as suas ideias. Procure um conselheiro bíblico que esteja fundamentado na palavra de Deus. Lembre-se, nós estamos na contramão do mundo. E o complexo de Édipo, ele é uma teoria baseada em história da mitologia. Não é uma verdade divinamente inspirada. Como cristãos, nós somos chamados a ter uma mente transformada, a pensar segundo a palavra de Deus. E não se deixe enganar pelas filosofias do mundo. As filosofias que tentam buscar definir a natureza humana fora de Deus. Meu conselho é que você firme nas escrituras, que ela é a verdadeira bússola moral e espiritual para a gente. E esse é o vídeo de hoje. Nós finalizamos esses 3 vídeos falando sobre essa ideia de Freud. Que você entenda que a palavra de Deus é o melhor, suficiente, superior do que todas as ciências. Ela tem poder para transformar a minha e a sua vida. E lembre-se sempre, não se esqueça disso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.